Gente, vamos ver se começa. Aí começou. Então vamos falar da aula de hoje. Para quem chegou depois, boa tarde, né? Hoje eu vou passar mais um pouco de história da arte para vocês. Eu quero tentar terminar até o fim do semestre, tentar passar todo esse conteúdo de história mesmo. E aí no semestre que vem, vou focar mais nas artes plásticas, né? Artes modernas. Aí vão focar no cinema, no teatro, na música e também numa revisão, né, para o Enem, que vocês vão fazer, embora já tenha sido adiado, né? De qualquer forma, vocês têm que rever direitinho isso também. Então vamos lá. Eu vou começar hoje. Deixa eu abrir a janelinha aqui. A janelinha não abriu. Eu não sei porque não quer abrir, eu vou ter que fazer do jeito mais difícil. Mas vamos lá. Agora vai. O pessoal deve estar aparecendo para vocês aí aquela obra, Lição de Anatomia, que eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior de História, né? Deixa eu só ver se não tem ninguém preso no grupo aqui. Não, tá tudo bem? Então vamos lá. Eu já tinha mostrado esse quadro e explicado, né, que ele faz parte de um novo movimento, novo entre aspas, né? Naquela época era novo, que se buscava, que refletia o momento em que estava se vivendo ali. Esse quadro, mais do que, aliás, esse aqui, né, mais do que a lição de anatomia, vou ter que ficar trocando toda hora, mas tudo bem, vamos lá. Esse quadro é um exemplo da arte rococó que nós tínhamos falado. Ele mostra uma, uma anja, né, com um anjinho e todo aquele rebuscamento que eu tinha comentado. O importante aqui era jogar informação no observador, era mostrar, não havia preocupação com a proporção, com a realidade, só jogar, tentar confundir os sentidos do observador. Por exemplo, essa, essa pessoa aqui, ó, ela deve ser uma cobra, né? Porque ó, ela tem que vir daqui, passando aqui para chegar aqui na base da coluna, que a mulher deve ser uma girafa, porque não faz sentido essa perna tão longe aqui. Mas não havia essa preocupação mesmo com proporção, com criar corpos ideais. O objetivo era outro da arte. Era um momento, como eu falei, né, de que havia preocupação, porque a igreja já não era certa enquanto representante de Deus, agora estavam chegando os protestantes, e o rei já não era certo no que se refere à lei, né, às coisas terrenas, porque a burguesia estava vindo para contestar esse poder. Então, tudo isso, as pessoas viviam na dúvida, e se por um lado a igreja tentou reconquistar os fiéis com o barroco, né, que vocês viram aí nas igrejas, por outro lado, essa burguesia, ela queria expressar sua própria forma de arte, que também era uma forma de tentar lidar com esse momento. Mas, cadê? Aqui. Mas, falando da história, né, para localizar vocês, esse período que nós estamos falando vai do século XVI ao século XVII. Quando começa o século XVIII, lá o comecinho do século XVIII, né, 1700 e alguma coisa, começa a tomar forma um outro movimento. O pessoal que até então estava confuso, né, não sabia mais em que acreditar, no que era certo e o que não era, começa a se delinear uma nova forma de enxergar o mundo.
a Igreja Católica já não tinha mais esse poder, né? Já se estava estabelecido onde ela mandava, onde ela não mandava, que rei seguia ela, que rei não seguia. Então a igreja já meio que, a questão religiosa já estava separada das questões seculares, das questões mundanas, né? E por outro lado, também as guerras, as muitas guerras que aconteceram por conquista de território, de colônia, de todo tipo de guerra, de briga que eles tiveram em busca dessas novas riquezas, e já tinha se estabelecido, né, o mundo já estava mais estabelecido sobre quem mandava onde, e ao mesmo tempo a ciência e o pensamento científico em geral, ele também tinha se desenvolvido, né, já tinha mais de um século tinham aparecido as ideias do Galileu Galilei, do Isaac Newton, do Descartes, desse pessoal que foram os pioneiros da ciência, né, do que a gente entende hoje como ciência. Então, chegou a época do Iluminismo, o famoso século das luzes, que foi o século XVIII. Aí, nessa época, a gente vai ter pensadores como Rousseau, o Kant, o Adam Smith, que vai ser o pensador do capitalismo, né? Vão ter todo esse povo direcionando uma nova forma de se enxergar não só as ciências, mas também a sociedade, as relações humanas. É graças ao iluminismo que veio essa ideia de igualdade entre os homens e, e essa reflexão, né, sobre até onde vai o direito de um homem. Só deixando bem claro, né, que essa igualdade entre os homens, era entre os homens brancos, ricos, né? As mulheres e os escravos, que ainda haviam escravos nessa época, estavam de fora. Nada diferente do que acontecia na Grécia 2.500 anos antes, né? Em que a ideia de democracia era também entre homens brancos e ricos. Mas tudo bem. De qualquer forma, essa época do iluminismo é que ajudou quase um século e meio depois, um século e meio, 2 a surgir a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por outro lado, também essa nova forma de enxergar o mundo teve outras consequências, como por exemplo a Revolução Francesa, né, foi no final desse século, teve a Revolução Industrial Inglesa, que começou um pouco antes da Revolução Francesa, mas que revolucionou, e nesse sentido que é a revolução, né, a revolução na inglesa, industrial inglesa é uma ideia de revolução, a Revolução Francesa é outra ideia de revolução, mas então a Revolução Industrial Inglesa, ela revolucionou a forma como se fabricavam as coisas, como se produziam coisas. O motor a vapor, né, foi criado nessa época. Então, de repente, havia assim um excesso de capacidade de produção. E isso vai se desdobrar em outras coisas no futuro, né? Também teve a independência dos Estados Unidos no século XVIII. Também teve as guerras napoleônicas na virada do 18 para o 19. Então, lá em 1806, mais ou menos, o Napoleão estava mais um europeu, né, que acha que pode conquistar o universo. Então, ele estava lá, atacando todo mundo e tentando conquistar todo mundo. E foi por causa disso que a família real portuguesa, né, veio para o Brasil em 1808. O que mais, gente? Também nessa época, importantíssimo, tem um pernilongo querendo picar eu aqui. Também nessa época, houve um fenômeno que foi fundamental para o modo como nós tratamos, nós, como o modo como fundamental para determinar como é a burocracia hoje, vamos dizer assim, para dizer por que que vocês se preparam para fazer a redação para o Enem. Foi justamente nesse século que surgiu essa ideia de organização administrativa e prova de valor
do mundo. Foi nessa época, né, surgiram alguns filósofos que diziam que uma pessoa deveria ser capaz de, por si só, e percebam aí que então já entra a ideia de indivíduo, né? Já não está se falando de sociedade, não está se falando do rei, está se falando do indivíduo próprio, que vai ser capaz, que deve ser capaz de apresentar suas ideias e sustentar elas sozinho, e de preferência por escrito. Então é nessa época que vem a ideia do utilitarismo, que é essa doutrina sociofilosófico-econômica que diz que você tem que ser capaz de escrever um texto dissertativo, argumentativo, para apresentar e defender suas ideias. E que foi a base de toda a forma como foi criada a ciência e as leis a partir de então. Então é graças a esse período que hoje vocês são obrigados a estudar para fazer redação para o Enem. Todo esse período, pessoal, é o que nós chamamos de romantismo. Esse que é o famoso romantismo. Essa época, por que romantismo? Porque vem de... Nossa, eu não vou lembrar a origem etimológica. Mas o que tem nessa época de diferente do barroco, da época anterior, é que agora não se olha mais para o mundo, não se olha mais para Deus, para o rei, para o Estado. Se olha para o indivíduo. Agora, o que se pensa, o que importa é como eu, enquanto pessoa, enxergo o mundo e como eu, enquanto pessoa, sinto esse mundo à minha volta. Então, questões como individualismo, sentimentalismo exagerado, o egocentrismo, a idealização de coisas, né? Eu acho que as coisas deviam ser assim. Então, as pessoas estavam experimentando esse negócio de ser indivíduo, de expressar suas opiniões enquanto indivíduos. E pode parecer estranho para a gente hoje isso, né? Tipo, mas como assim? Eu sou indivíduo, aí eu expresso minhas opiniões. Mas não, tudo na vida do ser humano é socialmente construído, tudo. Um exemplo bizarro até, né? Essa ideia que nós temos hoje de amor de mãe. A gente acha que amor de mãe é eterno, né? Que sempre existiu. Não, gente. Até uns 2 séculos atrás, não existia amor de mãe. A criança nascia e ela ficava num canto da casa qualquer lá. Se vivesse, bem. Se não vivesse, vinha o próximo filho e pronto. O amor de mãe é uma coisa que foi construída aí nas últimas décadas, que a gente sente assim, nossa, eu preciso amar meu filho, eu faço tudo por ele. Tudo isso é construído, né? Tudo que se relaciona ao ser humano é socialmente construído. Pessoal, alguma dúvida até agora? Tudo bem até aqui? Vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Estamos. Estamos ouvindo? Tudo bem? Sim. Bem, não tá não, mas tá prosseguindo. Tô vendo. Eu tô sentindo pelo sim e pelos comentários aí que vocês estão devagar hoje. Mas vamos lá, gente. Se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, pessoal. Também estou aqui para explicar. Mas percebam, a maior diferença, como eu falei, é essa, do Barroco e do Rococó para o período posterior. Deixa de haver esse interesse pelo que a igreja ou o rei tem a dizer. O interesse volta para o indivíduo. E isso vai desdobrar em muitas coisas, como, por exemplo, o questionamento sobre as próprias culpas que, que o pensamento cristão em geral bota na gente. Né? Todos nós, por termos crescido, né, numa sociedade cristã, carregamos trocentos complexos. A gente é culpado de tudo, né? A gente vai para o inferno por N motivos. Então, isso se reflete na obra, nas obras de arte dos pintores dessa época. Por exemplo, a gente está vendo aí agora a obra do William Blake. William Blake foi um pintor e filósofo inglês e ele tinha esses questionamentos, né, sobre si mesmo, sobre seu papel no mundo, sobre seu
valor diante de Deus. Aí ele produzia algumas obras assim bem interessantes para a época. Esse quadro aí dele é uma gravura, na verdade, se chama O Dragão Vermelho e a Mulher Vestida de Sol. Era uma das doideiras dele, né, ao produzir as suas obras. E quem já assistiu aquele filme antigo chamado Dragão Vermelho tem relação o quadro com o filme. Quem não assistiu ainda procure. É um filme antigo, mas é bem legal. Também, né, por essa época, como os artistas se sentiam mais livres para expressar os seus sentimentos, eles vão continuar apresentando cenas de nudez, só que agora com o objetivo explícito de seduzir mesmo, de explorar a sexualidade nesses quadros. Então, um exemplo disso é o Goya, o Francisco Goya, que foi um pintor espanhol, e ele traz aqui o exemplo da Maja Desnuda, é o nome desse quadro, a Marra Desnuda, né? Se fala em espanhol. Esse é um exemplo do tipo de arte exótica e sensualizada que apareceu nessa época também. Esse mesmo artista, depois, ele, ele fez a mesma obra, só que agora com roupa, a Maja vestida. O interessante dessa obra, né, dessa pintura, além das questões estéticas, né, se a mulher é bonita ou não, se o corpo dela é bonito ou não, é a roupa que ela está usando, que essa roupa não era usada por mulheres europeias. Isso aqui é um exemplo de um outro fenômeno que também começava a acontecer nessa época. Na verdade, o fenômeno já era mais anterior, né, mas foi se explicitando mais, que é essa identificação do que seria o Oriente, do que seria o Oriente Médio, né? O, os haréns, os camelos e tal. Mas isso é um detalhe à parte, né? Na vida dos europeus, não interessa muito pra gente aqui. Mas, de qualquer forma, o que se mostrava, o que se buscava agora, era explorar o que pelas artes plásticas, né, esse sentimentalismo que as pessoas sentiam, esse amor profundo, esse ódio profundo, como que eu enxergo o mundo, como que eu penso as coisas. Tem que lembrar, né, que o conhecimento agora estava disperso já, todo mundo tinha acesso a livros e, e ao conhecimento em geral, então todos se sentiam menos talvez do que hoje, né, que qualquer um com uma conta no WhatsApp já acha que sabe tudo de tudo, mas naquela época as pessoas já começavam a ter consciência individual e por isso vai se transparecer nas artes em geral. Também o romantismo teve o seu braço literário, né, que vocês já viram nas aulas de português, mas eu não vou falar nessa aula sobre isso. Vou deixar para vocês relembrarem nas aulas de português de literatura como é que foi o romantismo lá. Eu vou focar mais nas obras de pintura e na música, que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Esse que vocês estão vendo é o Beethoven. Ele foi um compositor austríaco e ele foi nessa vibe do sentimentalismo, da, do individualismo. Então, uma das obras dele, que eu vou mostrar agora, que eu vou tocar agora para vocês, espero que chegue bem o som para vocês aí, é a Sinfonia número 9, a nona Sinfonia de Beethoven. Todos vocês possivelmente já ouviram falar nessa sinfonia. Mas então vou ajudá-los a lembrar aqui. Deixa eu só ver se ela vai abrir, né? Aqui. Então, ó, vou ligar aqui para vocês. Espero que o som não chegue cortado aí.
E aí, pessoal? Chegou travando para alguns aí, né? Mas vocês conseguiram ouvir uma parte? O que vocês acharam? Vocês se sentiram alegres quando ouviram essa música? E essa música é famosa, né? O pessoal usa até de meme, né, em algumas situações. Quando a pessoa realiza uma coisa grande assim, né, aí vem a música. Sim, nos filmes também. Aliás, tem essa relação estranha, né? De algumas óperas e algumas sinfonias que são tocadas em determinadas cenas. E aí você precisa entender a história da ópera para poder entender por que ela se encaixa naquela cena. Então, às vezes a gente só ouve, né, e não faz essa ligação, mas tem muitas obras da música clássica que estão encaixadas em filmes novos, às vezes até em cenas de violência, e você fica assim, né? Nossa, que legal, mas você não entende mesmo a relação que está entre os dois. Nesse caso aí, essa é quase que um hino, né? Um hino de louvor. Então, Beethoven, ele estava dando essa exaltação, né? O que ele sentia de amor pelo Deus, sei lá qual era o Deus dele, mas dizendo, ó, o Pai amado está sobre nós, nos protege, nos defende, blá, blá, blá. Então, esse é um exemplo do romantismo aplicado à música. E tem outros desdobramentos também. Mas agora, deixa eu voltar aqui. Cadê? Acho que agora vai aparecer já já. Além desse movimento, pessoal, e lembrando de novo do iluminismo, um outro movimento paralelo ao romantismo acontecia na Europa. A gente tem que lembrar, né, que a gente estava saindo do rococó, estava saindo daquele momento de dúvida e estava entrando no iluminismo. O iluminismo, ele prezava pela razão, pelo que a gente entende por razão hoje. Por causa disso, houve também uma tentativa de volta, uma tentativa de volta aos valores clássicos, uma tentativa de volta aos valores dos gregos. O Aristóteles vai ser muito evocado nessa época, né? E essa tentativa de volta, ela buscava
ela buscava dizer assim, né, ao invés da gente sucumbir a esse romantismo, a esse individualismo exagerado, esse sentimentalismo exagerado, vamos usar a razão. A razão deve ser a nossa guia para lidar com as coisas do mundo. Então, um exemplo de quadro que já estava indo para essa tendência é justamente esse aqui, ó, o quadro da aula de anatomia. Só que ele ainda estava preso no estilo ao que acontecia no movimento anterior. Como que a gente vê isso? Deixa eu trazer um outro quadro aqui para vocês. Esse é um quadro do Jean-Auguste Dominique Ingres. O Ingres foi um pintor francês e que ele fazia parte desse movimento mais voltado para a razão, mais voltado de novo para a forma como os gregos representavam o mundo. Esse movimento, né, é o chamado neoclassicismo. O neoclassicismo, ele buscava sistematizar tudo. Inclusive as artes foram sistematizadas. Esse quadro que vocês estão vendo, o Angles, ele pintou várias e várias e várias vezes o mesmo quadro. Ele pintava, aí achava, preciso melhorar isso. Aí repintava, aí repintava. Então, o neoclassicismo, ele vai ser não só uma volta aos valores gregos, né, aos valores da Renascença também, né, que também era a Renascença, teve esse nome porque era a renascença dos valores gregos, mas não só uma volta aos valores gregos, mas também já imbuído dessa ideia da razão, do iluminismo, também vai ter uma metodologia na arte, vai haver uma metodologia na forma de se construir arte. E isso se reflete nessa reprodução, né? O Angres, ele é um exemplo por causa disso, ele vai pintando e repintando e repintando até chegar ao máximo de realidade possível num quadro. Esse quadro, se vocês repararem bem, né, o jogo de luzes, a questão da porção, o jogo de sombras, ele é quase uma fotografia. Se tivesse uma modelo sentada nessa posição e você com essa luz e você tirasse uma foto, ia ficar praticamente idêntica à pintura do Angres, porque o que ele buscava era isso, ele buscava representar a realidade da forma mais precisa possível. Então, por isso que é de novo uma volta aos clássicos, né? Ao neoclassicismo, em comparação com esse quadro aqui, ó, do Rembrandt. Olha esses caras aqui atrás, esses três alunos aqui, ó. Esse aluno, esse aluno, parece que os três têm o mesmo par de perna, parece que os três estão saindo da mesma coluna vertebral, da mesma base da coluna vertebral aqui. Ou então eles estão muito bem encoxados um no outro aqui, né? Quase muito bem grudadinho assim, um no outro. Mas isso não faz sentido se você pensa em termos de realismo, né? Então, voltou. O neoclassicismo ele vai ter esse retorno ao máximo de realismo possível. Um outro exemplo aqui também, né, do Canova. O Antônio Canova foi um pintor, um escultor italiano que com o neoclassicismo ele também vai valorizar de novo a objetividade. Esse quadro aqui, ele tem o mínimo de detalhes possível, mostra um corpo, né, bem proporcional, não é mais aqueles corpos gregos, né, que os gregos eram fortes, proporcionais, só que era tudo meio gordinho, né? Aqui não, já é um grego magro, já é um humano magro, né? Só que com poucos detalhes, ó. O máximo de detalhes é a medusa, a cabeça da medusa e a espada. O resto o, vai seguir o padrão neoclássico, diferente, por exemplo, do Boucher e da obra rococó dele, que tem um monte de detalhes para você ver e não tem essa preocupação com a proporção, com o sombreamento e outras coisas. Também, no neoclassicismo, também teve o seu braço literário, que foi o arcadismo. Vocês também já viram isso nas aulas de literatura. O arcadismo foi essa busca pela simplicidade e objetividade nas obras literárias.
tanto o romantismo quanto o arcadismo, tanto o romantismo quanto o neoclassicismo, os maiores expoentes, os maiores artistas dessa época serão os escritores. Os escritores, os poetas, né, que vão ser os grandes artistas que vão aparecer nessa época. Justamente porque por causa dessa nova dinâmica do mundo, de se dar valor à escrita, a questão do utilitarismo que eu falei, né? Agora, o que importa mais é você ser bom na pena, e não nas pinturas. É bom no texto linear, não no texto plano, né? Então, por causa disso, a maioria dos grandes artistas vão ser artistas da pena, né? Da escrita, da poesia, da prosa, e não artistas plásticos em geral. No Brasil, teve esse movimento? Teve esse movimento. Houve uma tentativa, aliás, né, do rei Dom João VI, assim que ele veio para o Brasil, não antes disso, e nem depois disso, né, como a gente vai ver, não antes disso, houve um movimento do rei de tentar trazer artistas plásticos do romantismo, do neoclassicismo para cá. Só que não deu certo. Por outras questões, né, o Brasil foi condenado a ser eternamente explorado mesmo, né? Não se pretendia de forma alguma, de verdade, né, criar uma academia de belas artes, um grupo de eruditos ou coisa assim no Brasil. Então, essa tentativa que houve do rei Dom João VI naufragou pouco tempo depois. Então, não. Então, pode-se dizer que não existe obras de arte plásticas, né, românticas ou neoclássicas no Brasil. Por último, pessoal, lembrem de colocar os nomes de vocês aí, pessoal, no chat. Por último, também, né, na música, vai haver essa manifestação do neoclassicismo. Um dos exemplos desse tipo de obra vai ser a obra do Mozart, o Wolfgang Amadeus Mozart. Ele foi um compositor alemão e a grande obra dele, né, ele era considerado já na época dele um grande crítico da sociedade em que ele vivia. Então, ele fazia críticas, aliás, especialmente contra a sociedade da época, contra alguns costumes estranhos, né, que haviam na época. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo de obra dele. Deixa eu ver se abre aqui, né? Não quero abrir. Peraí, gente, não vai abrir. Coloquem os nomes de vocês no chat aí, gente. Não esqueçam. Agora vai. O que eu vou mostrar para vocês, é uma ópera do Mozart, ok? Essa ópera se chama As Bodas de Fígaro, e ela conta a história, resumidamente, né, bem resumidamente, conta a história do Fígaro. São 4 personagens, o conde, a condessa, e 2 servos, o Fígaro e a Susana. Então, nessa época existia uma lei, né, existia um direito do conde de tirar a virgindade das servas dele. Então, a Susana, que é serva dele, o conde poderia ir lá e falar, ó, você vai fazer sexo comigo agora. Só que a Susana e o Fígaro, né, os 2 servos, eles iam se casar. E o conde disse que não ia fazer isso. O conde prometeu que não ia tirar a virgindade da Susana. Então toda a ópera gira em torno disso. Será que ele tira? Será que ele não tira? Será que ele vai exercer o direito dele? Será que não vai? Será que o Fígaro vai aceitar? Será que a Susana vai aceitar? Será que a Condessa vai aceitar?
Então, tudo gira em torno desse drama, desse dilema aí, né, de todo mundo. Então, eu vou ligar aqui, vou dar o play aqui para vocês ouvirem uma parte um pedacinho dessa ópera. Scrivi, io scrivo, ma signora, scrivi, dico, e tutto il correndo su me stessa. Penso lì, passo il l'aria. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Intrínseco? O que é intrínseco, Wesley? Essa cena, ela é
Essa cena, pessoal, ela é logo do começo da ópera. É logo do começo da história. Então, ainda estava, ela mostra, não teve legenda, né? Mas mostra a condessa e a serva, a condessa mandando a serva fazer um bilhete para pro conde, que a condessa ia encontrar o conde. Então aí estava bem no começo da história ainda, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas eu não vou falar, né, o que acontece, vocês vão procurar e vão descobrir o que acontece aí nas bodas de Fígaro. Se afinal de contas o casamento será feliz ou não, né? Se haverá casamento também. Bom, pessoal, é isso. É o que eu ia falar para vocês hoje de romantismo e neoclassicismo é isso. O principal que vocês têm que pegar é que já não falava mais, o foco já não é mais no, no fora do indivíduo, já não é mais a igreja, ou o rei, ou os burgueses, ou os protestantes que determinam a vida das pessoas e a forma como elas pensam. Agora, o indivíduo pensa por si próprio, e isso se reflete sempre a arte, né, vai ser o reflexo do momento. Só na nossa época que algumas formas de arte refletem comportamentos. Não, ao contrário, comportamentos são refletidos por certas formas de arte, mas ao longo de quase toda a história humana é a arte que vai ser a última coisa a representar aquele momento específico. Então, nesse momento, o individualismo, esse sentimentalismo é que estão explodindo nas pessoas, né? E elas vão refletir isso nas suas obras de arte. Pode ser tanto escritas, né, como artes plásticas, como escultura, arquitetura e por aí vai. Então é isso, gente. Se ninguém quiser perguntar nada, se todo mundo compreendeu tudo, tá todo mundo de boa, então a gente acaba por aqui. Muito obrigado e boa semana para vocês. E como sempre, estou aqui no celular, qualquer coisa. Até mais, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana também, né? Para vocês também. Para você também, Stephanie.